a gente não conseguiria lead nenhum, realmente, a gente não conseguiria desempenhar nenhuma das funções de venda da empresa, então é extremamente importante olhar para o nosso núcleo e entender ele como a entrada, a porta de entrada da Argos e a crucialidade disso para a empresa. Pode passar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quem nós somos, a nossa equipe, o nosso núcleo, o que a gente desempenha, o que é esperado de vocês aqui dentro, e o que a gente entrega sempre, o que a gente busca fazer todo mês, todo dia, toda semana. A gente vai falar também sobre o nosso website e também o blog, né, que acabam que não são a mesma coisa, e a gente vai explicar um pouquinho sobre as diferenças. A gente vai conversar com vocês sobre redes sociais e a nossa identidade visual. É extremamente importante entender isso daqui dentro do núcleo de marketing, porque é com isso que vocês vão trabalhar 99% do tempo. Entender, a partir disso, o nosso público-alvo e a persona para quem a gente destina os nossos posts e os nossos trabalhos, já adiantando que são personas diferentes, são públicos-alvos diferentes, então a gente nunca está trabalhando com o mesmo dentro de marketing. É um núcleo extremamente dinâmico e o tempo todo você aprende algo novo, você faz algo novo, você se supera com a sua criatividade, com um post bonito, com a sua agilidade, enfim. A gente vai conversar um pouquinho também sobre algo que é muito importante atualmente para a nossa atual gestão, que é o Google Ads, uma ferramenta extremamente complexa e muito visada no mercado, no setor empresarial hoje em dia, principalmente para a gente de RI. É interessante ter essa ferramenta, assim como Power BI, etc., mas o Google Ads é um diferencial com certeza. E, por fim, né, já dando um gancho, a gente vai falar sobre marketing e o mercado internacional, o mercado de trabalho. Pode passar. Aqui a gente tem a nossa equipe, cada um vai falar um pouquinho, mas eu vou começar falando sobre mim. Meu nome é Yasmin, eu sou a atual diretora de marketing, e como vocês podem ler ali na descrição, eu sou ansiosa, marombeira, meio fitness, Juiz de Forana, e eu sempre tento responder todo mundo rápido, dar atenção. Eu realmente gosto de me dedicar o máximo possível a esse núcleo, porque eu estou bem animada com o que a gente está fazendo atualmente dentro de marketing. Pode falar, gente. Oi, gente. Então, meu nome é Luana, eu sou consultora. Não fui eu que escrevi isso aí, tá? Apesar de concordar, mas ia ficar. Fui eu. Nossa, que modesta ela, criativa. Muito criativa. Mas, assim, entrei aqui na Argos no último semestre, não, nesse semestre, no caso, no começo do ano, né? E sempre quis marketing, até tentei projetos, mas vi que não era para mim, assim. Eu sou completamente apaixonada por marketing, eu descobri um mundo aqui dentro. E assim, tô cada dia mais aprendendo e crescendo aqui dentro e fora também. Eu já uso as coisas que eu aprendi aqui em muitas outras áreas da minha vida e tipo assim, de vez em quando eu fico, ai, e se eu usar isso aqui para postar coisa no meu próprio Instagram? Tipo assim, me influencia demais no meu dia a dia. E é isso, assim. Sou muito festeira, tá? Ok, isso aí é geral. Oi, gente. Estão conseguindo me ouvir? Acho que estão, né? Sim, Nath. Eu sou a Nathalie, eu sou consultora de negociação. E, gente, só para deixar claro, essas descrições aí não foi a gente que escreveu, foi a nossa querida diretora, tá bom? Que tá falando assim, Nath é incrível, não fui eu que escrevi isso também. Foi nossa querida Yasmin. Muito obrigada, Yasmin. Mas então, gente, eu sou a Nathalie, sou consultora aqui de marketing. E, gente, eu sou suspeita para falar que eu amo muito esse núcleo, eu amo nossas tarefas. É muito diferente quando a gente realmente gosta, sabe, do que está fazendo. E, assim, gente, desculpa o barulho. Como tá falando ali, eu entrei no segundo semestre do ano passado em negociação, que é, assim, muito bom também o núcleo, mas, assim, gente, não posso falar muito.
Mas marketing, assim, a gente aprende muito aqui. Nossa equipe é bem unida, a gente sempre está ajudando um ao outro. E eu ia falar um pouquinho mais do que a gente ia falar mais na frente, então não vou dar muito spoiler, não. Mas é isso, gente. Prazer, futuros pavões. Oi, gente, eu sou a Maria Gabriela, eu tô ali como Gabi, e eu comecei na Argos em GP, eu fiquei 1 ano em GP, 2 semestres, e amo GP também, tem meu coração, mas marketing também conseguiu um lugar no meu coração que eu achei que só ia ter GP, aí eu falei, não, vamos experimentar alguma coisa nova, e marketing, assim, me surpreendeu. Eu gosto muito desse núcleo e todo final de semestre eu falo assim, não aguento mais a Argos, eu vou sair. Eu tô sempre saindo da Argos, mas eu tô aqui até hoje. E acho que fui eu mesmo que coloquei aquela descrição ali, que eu sou dependente emocional, porque meu namorado até fala, nossa, você fala da Argos o dia inteiro. Mas é o dia inteiro, gente. A Argos é incrível e o núcleo de marketing é muito legal. Venho para marketing. Pode falar, Nath. É rapidinho, só para eu acrescentar. Gente, eu era de negociação, e assim, eu sou muito grata ao núcleo de negociação, porque eu consegui um estágio. Não é nada, ela viu a luz e veio de marketing, ponto final. É isso. Foi isso que aconteceu. Não, porque a gente tem que amar todos. Nem começa. Marketing é o melhor, né? Tanto que eu tô aqui, né? Então, brincadeira, gente. Mas, só para deixar claro que eu sou muito grata ao núcleo de negociação, mas marketing tem o meu coração. É só isso. Passo que pode pôr. Eu ia esperar o Kevin falar, mas. Vamos deixar ele para o final. Vamos deixar Imagina, como sempre. Eu sou a Zúlia, eu entrei no semestre passado em marketing. Não era minha primeira escolha, eu queria projetos, mas na apresentação de marketing, as meninas me conquistaram muito com o efeito de grupo das menininhas, marketing, né? Aí, às vezes, abrimos a cota masculina, mas ainda assim é um grupo das meninas. Então, me encantei muito. Na minha descrição, fui eu que escrevi. Sou dramática, sou dorameira e sou mãe CPS. Então, se vocês entrarem... Sim. Então, se vocês entrarem no núcleo de marketing, vocês vão ver, às vezes, meus animaizinhos, porque eu vou sempre mostrar eles para a câmera. É isso. Cadê a Sky falando nisso, Júlia? Não tá aí, não? Não, tá na casa da minha mãe. Vocês deviam ter trazido ela para a gente ganhar alguns pontos de simpatia com Hoje não deu. População mãe de pet. Ela faz parte também do núcleo, poxa. Bom, gente, vou lá então. Meu nome é Kevin, né? E assim como a Nathalie e a Luana, eu também não escrevi minha descrição. Também foi a nossa querida diretora. Mas, enfim, eu tenho aí o cargo de ser a cota masculina de marketing, né? Porque era um núcleo todo feminino antes. Mas, assim, apesar de ser a cota masculina, eu fui super acolhido. Enfim, amo o núcleo. Marketing também não era a minha primeira opção. Eu também descobri que eu queria marketing durante a apresentação do núcleo. Mas, assim, com certeza foi uma escolha incrível, porque eu acho que eu aprendi muito do núcleo. Fiz muita coisa que eu não imaginei que eu ia fazer em marketing e aprendi muita coisa. Então, assim, é um núcleo incrível também, que tem muito no meu coração. Pode passar. Isso. Enfim, agora também vou fazer essa primeira parte da apresentação para vocês, falando um pouquinho sobre o núcleo. Como eu disse, gente, marketing é um núcleo incrível, que tem meu coração. E eu vou falar um pouquinho das coisas que a gente faz, eu acho que é até interessante, porque acho que quando a gente pensa em marketing, a gente acha que às vezes é um núcleo que fica muito focado só nessa questão de redes sociais, enfim, mas a gente, enfim, na apresentação aqui vocês vão ver, enfim, no trainee também futuramente, né, que é um núcleo que envolve muita mais coisa do que só post para rede social. É uma parte importante, é uma parte legal, mas enfim, tem mais coisas. Então, em primeiro a gente colocou essa questão do planejamento estratégico, que eu acho que é um dos principais pilares de marketing, junto com essa questão do design, enfim, que é realmente todo esse planejamento que a gente tem que fazer, tanto das nossas redes, dos posts, mas não só das nossas redes, né, dos posts, mas também do nosso blog, que vai ser explicado futuramente, artigos que a gente posta no nosso site, enfim, e todas as estratégias por trás disso. A gestão das redes sociais, que eu acho que é o que todo mundo pensa, assim, quando pensa em marketing, enfim, é realmente uma parte importante do nosso serviço, aqui na Argos. Então, enfim, além, né, desse planejamento dos posts,
também essa questão da gestão, de tipo, pensar o que faz sentido, postar no nosso Instagram para atrair os clientes, enfim, analisar os números também, que é importante, né? A divulgação da empresa, né, que é o principal papel ali da gente de marketing, né? Então, conseguir mais clientes para a empresa a partir da divulgação, e aí elaborando posts com divulgação do serviço, enfim, pensando coisas diferentes. A parte de design também, que é uma parte que, enfim, tem meu coração, também gosto muito em marketing, e é uma parte muito importante dentro do núcleo também. Análise métricas, então, como eu disse, essa parte mais por trás de marketing, sabe? Que é realmente trabalhar com esses dados e pensar estratégias para que a gente consiga atrair esses clientes. E por último, a gente deixou o agendamento de posts, que também é uma coisa que a gente trabalha ali no núcleo. Pode passar. Também falando mais um pouquinho sobre o núcleo, eu vou falar um pouquinho sobre as soft skills que você precisa para trabalhar em marketing e para ver que você tem a ver com o nosso núcleo, né? Que são basicamente as capacidades ali, as habilidades que você precisa, né? Ali a gente deixou destacado vontade de aprender, que eu acho que, enfim, é essencial para qualquer núcleo, mas eu acho que em marketing isso é muito real, porque, enfim, a maioria das pessoas que entram no núcleo acabam entrando muito cruz, mas, enfim, a gente ensina tudo e a gente aprende tudo junto também, enfim, é muito legal. E aí, enfim, nos pontos ali a gente deixou criatividade, que eu acho que, enfim, é um ponto muito principal, mas eu acho que também, tipo assim, não é para ter tanto medo, sabe? Eu, por exemplo, acho que eu não me considerava uma pessoa tão criativa antes de entrar no núcleo, mas, tipo, sei lá, acho que quando você tá vivendo aquilo e aí você começa a pesquisar sobre aquilo, as coisas vêm muito, sabe? Mas, enfim, é importante e é legal também ter um quedinho de criatividade. A questão estratégica, né, como eu disse, essa parte por trás de marketing, sabe? Então, eu acho que essa é realmente uma das soft skills muito importante que a gente utiliza no núcleo, porque a gente trabalha muito com estratégia, sabe? Estratégia para os nossos posts, estratégia para os nossos artigos, enfim. Organização, que eu acho que também é uma soft skill muito importante, porque a gente lida com muita coisa, sabe? Então, a gente faz um calendário editorial todo mês, que a gente define os dias que vão ir os posts para cada membro naquele mês. Então, tipo, você tem que fazer essa organização para você conseguir fazer os posts, mandar para revisão, enfim. Honestidade e paciência, que eu acho que são duas soft skills importantes, enfim, também para qualquer núcleo, mas com certeza para marketing também. E aí, por último, a capacidade analítica, que, enfim, de novo, novamente, essa parte mais dos bastidores de marketing, né? São essas coisas que a gente faz por trás, enfim, de analisar dados e tal. E, enfim, essas são algumas das soft skills que a gente pensou que são necessárias para o núcleo de marketing. Gente, como o Kevin estava falando, isso tudo é importante, mas a gente ressalta aqui de novo a vontade de aprender. Eu, inicialmente, não tinha me inscrito a primeira opção para marketing, mas eu fiquei completamente apaixonada pelo núcleo, tanto é que estou aqui há já mais tempo, e eu não sabia nada. A Vitória, minha antiga diretora, ensinou tudo para a gente aprendeu tudo. Eu não me considerava uma pessoa criativa, mas hoje eu vejo que a minha percepção sobre tudo é mais diferente. Eu busco inspiração quando eu estou no Instagram, assim, automaticamente. Por exemplo, quando eu vejo um comercial, qualquer coisa, é automático. Isso aflora a sua criatividade e a sua percepção sobre vontade, sobre tudo, como seu entendimento de você mesmo e daquilo que você passa a desejar ou deixa de desejar muda. Então, é uma experiência realmente muito, assim, que afeta o nosso dia a dia, de fato, sabe? Mas é só isso que eu queria adicionar. Pode passar. Então, gente, vou apresentar um lado não tão óbvio assim do nosso núcleo, que é o website. Assim, a gente usa ele, tem a parte do website que fala sobre os nossos serviços, apresenta a empresa e passa assim a credibilidade, né? Porque a maioria das pessoas atualmente, se vai contratar algum serviço, alguma coisa na internet, com certeza vai pesquisar sobre a empresa, né? Então a gente tem essa parte e que o marketing mexe, né, para deixar lá tudo certinho, tudo em ordem. E tem o blog, que é vinculado ao website, onde a gente posta os artigos. Cara, os artigos, assim, são essenciais para Argos no geral, porque eles atraem leads. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre como funciona o Google Ads e tudo mais, mas eles são vinculados ao artigo. O artigo, o núcleo de marketing, ele pensa
primeiro nas ideias de, tipo assim, o que vai chamar a atenção, o que a gente tem que pôr. Então, a gente cria a ideia, o título, e passa para toda a Argos, e quem quiser escrever, escreve. É muito livre e tudo mais, não necessariamente tem que ser alguém de marketing para escrever. E aí depois, e a gente está sempre ali junto com a pessoa, né? Porque tem que seguir um formato legal para a gente conseguir vender o serviço, para ser atrativo. Então, a gente tem um manual, criamos esse semestre, né? Para a pessoa ficar mais à vontade para escrever, mas também a gente dá todo o apoio. E depois a gente é responsável por postar esses artigos, que a gente usa a plataforma WordPress. Assim, é um pouco de dor de cabeça pra gente, mas quando pega o jeito, assim, vai rápido. Eu fui uma das pessoas que peguei esse jeito, tipo assim, de vez em quando tem que parar, porque ele realmente é temperamental, mas, assim, é uma coisa muito essencial para Argos, então não tem como a gente deixar de lado, né? E, assim, é isso, é muito interessante até pensar nos temas de artigo, apesar de não ser a gente que escreve, mas tem que ter uma lógica por trás, né? A gente faz artigos eu não sei se vocês conhecem, mas é funil de vendas, então tem que ser artigos muito abrangentes, artigos mais específicos, e isso tudo é a marketing que é responsável. Aqui a gente tem alguns exemplos dos nossos artigos que a gente posta, e é isso. Agora é minha parte, vou falar um pouquinho sobre nossas redes sociais, que também são uma parte da prospecção, né? As redes sociais que a gente usa são o Instagram, que eu espero que todos sigam, por favor. O Facebook. Espero que todos já estejam seguindo, curtindo, comentando, Sim, compartilhando, engajando. sim, fazendo tudo. E o LinkedIn também. Então, a nossa comunicação pelas redes sociais é tanto pelo público acadêmico, né, os alunos, os estudantes, professores, e comercial, com possíveis clientes, como empresários que querem prospectar para fora, que querem internacionalizar suas empresas, pessoas que procuram fazer dupla nacionalidade, visto, nossos clientes e alunos, né? E nossos posts são informativos, né? Alguns são informativos, relacionados a datas, mas sempre vinculados a nossos serviços. A gente sempre tenta vincular ideias atuais a nossos serviços. Então, eu acho muito importante sempre estar atualizado. Um dos motivos que me fez querer muito entrar muito em marketing foi o fato de eu sempre ter que estar atualizada. Porque antes eu tinha muita preguiça, ler jornal, essas coisas, e marketing me forçou isso. Não me forçou de maneira errada, mas é muito legal você ler algo e já imaginar ele num post. Então, quando você põe sua ideia num post, é muito gratificante, sabe? E é nas redes sociais que a gente põe isso. E é isso. A gente também, nesse próximo semestre, a gente está pensando em postar mais stories, a gente está postando reels também, que são muito interessantes. E voltar com o linkzinho também, falando sobre nossos membros, nossos eventos, para engajar mais ainda a nossa empresa. Então, só fazendo um pequeno adendo aqui, a gente usa muito o LinkedIn, como a Júlia estava dizendo, para serviços de empresas para empresas, né? Que é o B2B, o P2P. Enfim, é um dos dois, eu sempre me confundo. Aí a gente usa o LinkedIn para serviços de Comex, principalmente, e o Instagram tentando atingir usuários, pessoas, efetivamente, para serviços como dupla nacionalidade e vistos como um todo. Mas a gente tem que pensar sempre que essas redes sociais não são tudo que a gente faz, gente. Muito mais do que fazer post no Instagram, não é um núcleo que faz artezinha para o Instagram, a gente faz muito mais do que isso, e vocês já vão entender um pouquinho mais quando a gente falar de Google Ads. Grande parte do que acontece aqui nos nossos leads, na nossa atração de leads, é pelos artigos. Então, embora marketing passe muito isso e de fato seja algo muito importante, a gente continuar forçando ali,
trabalhando em cima do nosso Instagram e tudo mais, o foco realmente para reverter isso tudo em renda para Argos são os nossos artigos. E, como a Júlia falou, como a Luana também falou, é algo que contribui muito para Argos e não é algo que, tipo assim, nós, estudantes de RI, tenhamos particularmente dificuldade de fazer, que é editar as coisas, pensar em temas atuais. Eu acho que é um núcleo que tem tudo a ver com o nosso curso. Mais especificamente, a questão das atualidades, de saber entender, analisar as coisas de uma outra forma e transmitir essas coisas. Não sei se vocês têm familiaridade com o Canva, mas é a plataforma que a gente usa para fazer nossas artes. E aí a nossa identidade visual já tem um tempo que tá assim, só que tá passando por um rebranding, que a gente tá dando uma repaginada, assim, e atualizando algumas coisas que não fazem mais sentido. E aí a gente tá deixando com uma cara nova, mas sempre mantendo a identidade visual. Porque a identidade visual é... Deixa eu ler aqui. Alguém pode responder aí do artigo, galera? Eu posso. Terminar de apresentar e aí eu falo. Ah, tá bom. Aí, a identidade visual é isso, quando você pensa em alguma, sei lá, um McDonald's, você já pensa no amarelo e no vermelho. Aí pensa na Argos, tem que pensar no azul, branco e amarelo. E aí, essas são nossas cores. No nosso, quando vocês entrarem no núcleo de marketing, vocês vão receber o Canva Pro, e aí lá já tem nosso kit de marca. E pode usar o Canva Pro para fazer as coisas da faculdade também, gente. Olha aí um bônus. Sim. Gente, tem muito benefício entrar em marketing. Isso aí é só o começo. E aí, a gente tem acesso ao Canva Pro. E essas são as nossas... Lá já tem um kit de marca. Eu não sei se vocês conhecem o Canva, mas lá tem algumas opções de já deixar salvo. Mas, mesmo assim, é sempre bom a gente manter salvo em algum outro lugar, que essas são nossas cores. Aí a gente vai lá na paleta de cor e coloca o código. As cores são dadas por código. E essas são nossas fontes nas redes sociais. Nosso título, a gente usa essa Poppins. E o texto, a gente coloca o Monte Serra. E aí a gente pode, sei lá, a gente vai fazer um post, aí o que vale é a criatividade. Estando dentro dessa identidade visual, não tendo esses critérios, você pode fazer, assim, infinidade de coisas. E é isso. Então, gente, chegou aqui no Leviatã de Marketing, que é o Google Ads. Ficou parado por muito tempo, durante praticamente 6 meses, e é essencial a gente manter ativo. Atualmente, eu estou à frente do Google Ads, não porque eu entenda muito mais do que todo mundo, mas porque, né, caiu no meu colo essa batata, mas fazer o quê? O Google Ads é uma ferramenta que basicamente impulsiona os nossos posts, os nossos artigos, impulsiona tudo para que isso apareça mais facilmente quando um lead pesquisa na internet. É tipo aqueles patrocinados do Google. É parecido, mas não é a mesma coisa. Funciona de um jeito mais ou menos similar. Tem a ver também com o compartilhamento de dados entre uma plataforma e outra. Por exemplo, você passa a seguir alguém que fala muito sobre intercâmbio no Instagram. A sua conta vinculada à Meta e ao Google passa a te jogar alguns artigos, algumas coisas direcionadas, caso você pesquise no Google sobre dupla nacionalidade, ou sobre intercâmbio, ou sobre visto, vai dar um, entre aspas, boost naquilo que a Argos faz na empresa, nos artigos que a gente posta relacionados a isso. A gente recebe o Google Ad Grants, né, que é a mídia paga. Eles dão $10 mil pra gente por mês, pra gente gastar, entre aspas,
nessa plataforma. Através disso, a gente basicamente destina esse dinheiro para alguns artigos e algumas campanhas específicas que vão ser expostas mais vezes para o consumidor, para o público, para o usuário, enfim, como um todo. A gente usa a nossa estratégia em cima disso. A nossa estratégia mensal é todinha baseada em cima do que o Google Ads está falando para a gente. Tanto é que na nossa organização mensal, a primeira reunião, a primeira semana é sempre destinada a uma análise dos resultados do Google Ads, tanto para vocês passarem a entender sobre o Google Ads, para vocês terem uma noção de como que é essa ferramenta, de como navegar por ela, mas também para entender o que está dando certo e o que não está dando certo. Isso é um, entre aspas, grande feedback que a gente tem. E é o que efetivamente traz os leads de forma passiva, orgânica, para Argos. É muito mais fácil alguém que já está interessado em viajar, alguém que já está pesquisando sobre dupla nacionalidade, contratar um serviço da gente do que alguém que nunca ouviu falar sobre dupla nacionalidade ou coisa do tipo. E a pessoa já estar pesquisando significa que a gente tem mais chances de fechar um serviço com ela, o que significa, por sua vez, que essa é a nossa a parte de prospecção passiva que a Argos faz. Por isso, a preponderância do Google Ads dentro do núcleo de marketing. Eu não vou dar pormenores para vocês, para não assustar ninguém. É algo que assustou bastante a gente nos últimos meses, quando a gente ainda estava tentando entender mais disso. A gente fez muito bench, muita reunião com outras empresas júniores para tentar entender sobre isso e a gente aprendeu muito. Mas o Ads é extremamente importante por causa disso. Eu vou responder já de uma vez essa pergunta da Júlia, porque tem a ver com isso. A gente define os assuntos válidos para os artigos em base, em parte em base nos assuntos que estão em alta, como só texto, só tipo coisa quente mesmo, por exemplo, aquele intercâmbio da Boca Rosa que estava tendo, era algo grande, então a gente fez publicações sobre isso e deu boost naquilo, mas também temas que a gente considera completamente inerentes à divulgação de serviços. A gente não pode deixar de ter artigos sendo postados relacionados à dupla nacionalidade, só falando o que é dupla nacionalidade, como a dupla nacionalidade poderia se aplicar para algum caso específico que esteja acontecendo, sei lá, pensar em relacionar alguém que está sendo preso em outro país com uma dupla nacionalidade, esse tipo de coisa, esse tipo de notícia, esse tipo de link, efetivamente, que pode ser, sim, chamado de criatividade, que é o que a gente usa para entender como estrategizar essa produção de artigos. E, em cima disso, fazer o Google Ads. Eu não sei se ficou bem respondida a sua pergunta, mas era basicamente isso. Pode passar, Júlia. Então, gente, tá acabando já, fiquem tranquilos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho de marketing internacional, né? Que vamos falar a verdade, vocês estão aqui também na Argos para ter experiência, né? E para talvez conseguir aquele estágio, né? E como que você pode conseguir esse estágio de marketing internacional? Se você vier para marketing aqui agora com a gente, você vai conseguir. É muito legal, gente. Mas então, eu vou explicar um pouquinho agora o que é o marketing internacional. É praticamente assim, um conjunto de estratégias de marketing, né, que busca a gente promover, né, ou vender produtos, né, ou serviços fora do país de origem de uma determinada empresa. Então, pensa nisso como se fosse um comércio internacional, né? Aquela compra, né, e venda de produtos entre países diferentes. E, assim, nesse caso, né, o marketing internacional, ele foca na promoção, né, na propaganda desses produtos, né, desses serviços. E, assim, o marketing internacional, ele envolve praticamente a gente adaptar estratégias de marketing às diferentes culturas. Como eu posso dizer? As diferentes culturas, diferenças de leis, né, de preferências também de cada país. Porque, assim, gente, a gente sabe que o que funciona em um país pode também não funcionar em outro.
Então, as estratégias elas precisam ser adaptadas, né? Levando em conta hábitos de consumo, valores e comportamentos, né, de cada país. Então, gente, o marketing internacional ele é um campo que está crescendo bastante hoje em dia, com muitas oportunidades, tanto em multinacionais, quanto em empresas que buscam expandir seus negócios para o exterior. E, assim, áreas como análise de mercado, gestão de marcas globais, e-commerce, né, internacional, logística, né, também, são áreas muito importantes, né, que vem crescendo bastante, né. E, assim, a demanda por profissionais, né, que compreendem também tanto o marketing quanto as especificidades, assim, dos mercados globais, eles estão ganhando muito destaque também. Então, além disso também, a gente vê que o crescimento eletrônico também, transnacional, e a digitalização também de serviços, eles estão criando também novas oportunidades aí para quem quer atuar nesse setor. Então, assim, se vocês pesquisarem, gente, vagas de emprego para marketing internacional ou vagas de estágio também, gente, tem muito. Eu acabei de pesquisar antes, abriu para Granado. Vocês conhecem a Granado? Aquela empresa de sabonetes, acho que é cosméticos, né? Então, abriu aí vaga para marketing internacional. E assim, gente, é muito legal, muito bom. E se você vier para o nosso núcleo, você vai aprender muito. Eu já estou fazendo aqui o marketing do nosso núcleo aqui. Sério, gente, aqui vocês vão aprender muito, muito, muito. E, como eu disse antes, quando eu estava em negociação, eu consegui estágio mais nessa área de negociação. E eu vi que, tipo, não era muito bem, assim, que eu gostava, sabe? Então, eu queria vir para marketing também para aprender mais e ver se eu consegui um estágio nessa área, que é muito legal, gente. Se vocês... É claro que tem a parte chata, lógico, tem a parte burocrática, né? Mas, assim, com o tempo vocês vão vendo que vocês vão pegando jeito, aí vai ficando melhor ainda. Com a experiência também. E, sim, para finalizar, é muito importante a gente também estar preparado para lidar com os desafios, né, como as regulamentações comerciais, dificuldades como idiomas também, logística internacional, e também estar prestando atenção nas tendências que o mundo vem consumindo, né, hoje em dia, para a gente aproveitar essas oportunidades do mercado, né, que está cada vez mais globalizado, né, mais conectado. E é isso, gente. Corri aqui, desculpa. Mas agora eu quero saber de vocês. Se estão com alguma dúvida, perguntas, fiquem à vontade para falar. Já sabem que vão vir para cá. Venham para marketing. Eita, perguntas. Vem, gente, pode perguntar. Quem levantou a mão primeiro? Eu não consigo ver. Ai, meu Deus. Acho que é a Rafa. Rafaela, pode falar. Fique à vontade. Oi, gente. Então, eu tenho muita facilidade com o design gráfico, porque sempre tive desde muito nova. Inclusive, vou contar uma coisa nada a ver com Argos. Mas uma coisa de marqueteira que eu fiz. Eu recentemente assinei um contrato para publicar um livro que eu mesma escrevi. E hoje eu fui lá e fiz uma tatuagem que vai estar na capa do meu livro. Aí toda vez que alguém me perguntar, nossa, legal essa tatuagem, eu vou falar, gostei do meu livro, imagina. Aí eu acho muito legal esse núcleo, eu tenho muita vontade de fazer parte dele, mas assim, a minha dúvida é como é que vocês atuam? Por exemplo, a Argos fechou um contrato com o líder. O que vocês fazem nesse processo de, sei lá, DN? Meio que a função de marketing é só entre aspas, atrair novos possíveis líderes, ou vocês também fazem algo para com os clientes? Eu acho que eu posso responder essa,
Boa noite, Rafa. Eu tava com saudade de você. Fazia muito tempo que eu não te via, não conversava contigo. Amigo, esse semestre eu volto, mas eu só peguei matéria com vocês terça-feira. Ah, tá. Eu não sei qual matéria que é terça-feira, mas tá ótimo. A gente terça-feira descobre. É, Então, respondendo a sua pergunta, assim, atualmente a Argos não tem o número, a quantidade de clientes que a gente gostaria de ter. E isso significa que o pessoal, por exemplo, de ADM Fin, eles acabam que não tem tanta coisa para fazer, porque eles são responsáveis por fechar os contratos efetivamente, a parte jurídica e administrativa também, né, com o financeiro, mas a gente não parou. Por exemplo, mesmo não tendo um lead no caminho, a gente tem que atrair esse lead. Então, é um núcleo que nunca para. Mesmo que a gente consiga fechar um contrato, a gente nunca para, porque o nosso objetivo é sempre atrair mais leads. E, de fato, é um núcleo que nunca fica parado, a gente nunca tem inatividade dentro de marketing, porque realmente, com o lead que já está assinando os papéis, não tem muito que a gente deva fazer com ele, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, achar outros leads para fecharem contrato com a gente. Não sei se respondi sua pergunta. Entendi. Entendi. Mas assim, vocês fazem as artes para redes sociais. Essa parte eu sei. Mas vocês também fazem o primeiro contato e que ainda vai ter apresentação de negociação. Eu não sei o que fica para vocês e o que fica para negociação. Mas além de ter Não, de muito interesse. Desculpa. Além de ter muito interesse em design gráfico, uma coisa que me atrai muito para hoje é essa possibilidade de ter contato com mais gente, sabe? Eu queria saber sobre contato com possíveis clientes. De fato, é difícil distinguir os núcleos. A gente deve ter uma aproximação muito grande, a gente já tem, inclusive é algo da minha gestão que é bem interessante que eu implementei, que é um intercâmbio semanal, sempre vem gente de negociação fazer parte ou da nossa reunião de calendário editorial, ou então a gente participa de alguma das reuniões estratégicas deles. São de fato dois núcleos que estão sempre muito próximos, mas a nossa função é fazer a divulgação dos nossos serviços e manter a Argos relevante. A função de negociação é efetivamente marcar a reunião com o lead por meio de WhatsApp ou e-mail, mas eu acredito que majoritariamente por WhatsApp, marcar a reunião e estar na reunião apresentando materiais de marketing, que são os nossos projetos, né, o funcionamento, a gente entrega para o pessoal de negociação essa demonstração dos nossos serviços, né? Como se fosse essa apresentação de slides aqui mesmo, e eles são responsáveis por fazer a reunião com os clientes. Eu já participei de algumas reuniões de intrometida mesmo, mas é completamente permitido isso, já vou avisando. É permitido que você esteja em algumas reuniões, você pode participar, e de fato, negociação é responsável por conversar com o cliente ali cara a cara, mas a gente faz toda a conversa prévia necessária para chegar naquela reunião. Se não tivesse o nosso trabalho por trás disso, a reunião simplesmente não chegaria a acontecer. Entendi, obrigada. Pode ir à próxima pergunta.
A gente pode perguntar à vontade, tá? Vocês vão ver que entrando em marketing, eu sou a que mais faz perguntas dentro daquele núcleo, entendeu? A gente não tem não tem divisão aqui dentro, a gente gosta muito de conversar, de resenhar, então pode perguntar à vontade. Fala, Maria. Oi, gente, boa noite. Desculpa não estar abrindo a câmera, mas de novo hoje, ainda mais tendo jogo, meu vizinho não colaborou, então assim, não deu para abrir a câmera mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para marketing, porque assim, é uma área que eu me interesso bastante, mas eu nunca, tive a oportunidade de fazer parte. E uma coisa que às vezes me pega bastante é como vocês conseguem, tá sempre tendo ideia de post e tendo inspiração, porque assim, por mais que a empresa tenha aquela como é que eu posso falar? Uma identidade visual. Por exemplo, nos slides, vocês já pegaram uma estética, anos 2000, aquela coisa toda, e às vezes você repetindo isso várias vezes cansa, né? Fica saturado, e às vezes é complicado estar sempre tendo ideia nova, e ainda mais, ter ideias novas, relacionar com a empresa e que ainda seja atrativo para cliente, e enfim, nossos clientes, enfim, como, no núcleo vocês conseguem resolver esse tipo de situação, e também queria saber também um pouquinho sobre a divisão do núcleo, porque eu vi que, né, bastante gente aí, e entendi o que cada um falou, mas, queria uma coisa mais, como posso dizer, cada um do seu quadrado, ou se não for assim. Eu posso falar sobre a primeira pergunta, sobre a questão de ter ideias e como organizar elas. Foi algo que me pegou muito para eu entrar em marketing, porque eu realmente queria me formar de forma forma forçada, mas de uma forma legal, sabe? Então, assim, sempre tem o nosso calendário editorial, e antes dessa primeira reunião do calendário, a gente busca ideias. Como eu faço? Eu pesquiso primeiro datas importantes, tipo feriados, e também sempre busco ler muito newsletter todos os dias, e aquilo que eu pego que tenha conexão com o Comex, ou tipo, algum produto que no TikTok tá todo mundo falando, e esse produto é brasileiro, eu já pego lá e já vejo como tá a exportação desse produto. O mais atual foi a Biozoias, que eu peguei inspiração lendo o Apex, que é um jornal de comércio exterior, que falou que estava muito em alta, sabe? E nisso eu fui relacionando com a Amazônia e tal, estava perto do dia da Amazônia, alguma coisa assim, e eu relacionei a isso, sabe? É mais sobre realmente ler notícias, conhecer muito bem nosso produto, saber sobre dupla nacionalidade e visto, muito bem, porque alguns países não necessitam ter vistos, e estar realmente informado se fofoca, se notícias, sabe? Eventos que vão acontecer, feriados que vão acontecer também são muito legais para a gente pegar essa inspiração. E acho que um dos meus posts favoritos foram sobre o pistache, que estava muito famoso na época da Páscoa, e não era o preço que exportava, mas a gente conseguiu relacionar a exportação, sabe? O pistache nasceu em tal época, ele tem origem em tal lugar, e a gente conseguiu falar, você quer sucesso, então você exporta seu produto, fala conosco que a gente vai calcular tal e tal, a gente vai ter uma reunião de negociação. Não é necessariamente uma assimilação direta, mas é correlacionar pequenas coisas, sabe? Palavras, não é diretamente sobre os nossos serviços, é correlacionar lá no final, tá um toquezinho assim, sabe? Eu acho que é isso. Agora, sobre divisão, acho que Yasmin pode falar. Então, gente, em relação à divisão, a gente é algo que a gente trabalha ao longo das nossas reuniões. A gente vai entendendo os pontos fortes e fracos de cada um. E lembrando que sempre tem um coordenador e um diretor dentro do núcleo responsáveis por ver o que está sendo feito. Por exemplo, a gente atua como um filtro entre as boas ideias e as ideias que não são ideais naquele momento, que são melhores para um momento posterior. Então, a gente pega as ideias ideais, as ideias perfeitas ali para aquele momento, utiliza elas e, às vezes, guarda outras ideias para outros momentos. Às vezes, também a gente recicla ideias. Não é o Brasil, por exemplo, em termos de Comex, a gente sempre vai exportar mais ou menos as mesmas coisas.
em termos de produção agrícola. Não tem como a gente não fazer posts, por exemplo, periodicamente sobre milho, sobre soja, sobre carne. Não tem como a gente falar disso, não falar disso, mesmo que já tenha sido falado no feed do Instagram. Então, a gente sempre busca temas novos, mas a gente não vê problema em falar coisas, às vezes, parecidas, não iguais, mas relacionadas. Não sei se isso responde a sua pergunta. Para completar o negócio, rapidão, também é importante a comunicação com negociação, né? Então, como negociação e projetos estão sempre ali recebendo alguma coisa, fazendo reuniões, eu falando por negociação, a gente acaba tendo algumas demandas, né, para marketing. Então, vamos supor, tá chegando muito lead de visto americano. Aí a gente tende a pedir para marketing, olha, a gente está precisando de um post assim, 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 sobre esse visto, sobre esse tipo de visto americano. Tá chegando tal lead de Comex. Então a gente tende a pedir um post para marketing, ou às vezes um artigo. Então, assim, agora que a gente voltou com a pesquisa de fornecedores, eu estava falando com a Yasmin. Yasmin, a gente precisa de um artigo de pesquisa de fornecedores. Então, a Yasmin já passou essa demanda e vai ser postado, sabe? Então, tem esse tipo de coisa também. Eu assim, infernizava a vida da Vi, que ela não está mais agora como diretora, mas, tipo assim, ela e a Raíssa, eu sempre estava lá. Então, tá chegando tal coisa. Olha, tá acontecendo tal coisa. Chegou tantos leads essa semana sobre tal coisa. E assim era gerado alguns posts, alguns vídeos no Instagram, alguns artigos. Enfim, também trabalho em cima disso. Respondeu sua dúvida, Maria? Show. Lucas, pode perguntar, eu acho que era você. Tá bom para me escutar? Então, a minha pergunta tem a ver com o que o Luiz acabou de responder, é que na apresentação do núcleo de projetos, comentaram também dessa falta de clientes e falaram da busca ativa que a negociação estava fazendo de clientes. Aí a minha pergunta tinha muito a ver com isso, se existia essa comunicação entre marketing e negociação para que mais leads possam chegar à empresa. Bom, acho que eu vou responder essa daí também. Existe muita comunicação entre nós dois, assim, os dois núcleos, né? Marketing e negociação é fundamental isso. Um não pode trabalhar efetivamente sem o outro. E foi algo que eu trouxe para minha candidatura, que foi realmente esse intercâmbio mensal aí entre as reuniões, para a gente ter o feedback direto de negociação sobre temas que eles acham fáceis, não fáceis, mas abordagens mais interessantes para vender alguns serviços para os clientes, um jeito, uma comunicação que é mais direcionada ao jeito com que eles se comunicam com o cliente, e a gente faz a mesma coisa em relação a eles. A gente mostra assuntos que podem diversificar a nossa gama de prospecções mesmo, de pessoas com quem a gente tenta atrair, que a gente tenta, assim, cooptar, vamos por assim dizer. E esse intercâmbio acontece, de fato, é essencial, mas realmente é cada um no seu quadradinho. A gente é responsável muito mais pela divulgação e eles são mais responsáveis, muito mais responsáveis por conversar diretamente com o cliente, mas a gente é o responsável por trazer esse cliente. Cara, eu não sei se vocês conhecem esse termo, né? Prospectar, prospecção ativa e passiva, mas basicamente marketing faz prospecção passiva e negociação faz ativa. Entendi. E a prospecção vai ser explicada um pouco melhor amanhã, mas é a busca, a chegada de clientes, enfim,
depende de cada caso para ser explicado, tá? Eu não sei se sua dúvida foi respondida, Lucas, mas se foi, Foi sim, obrigado. de nada. Pode falar, Marina. Oi, gente, boa noite. A minha curiosidade é saber como vocês conseguem identificar assim, um post que realmente atrai mais cliente, que engaja mais nas redes sociais, e qual é ele, assim, se vocês têm uma noção. Eu sei que pode ser de mudar com o tempo e com a quantidade de clientes que vocês recebem, mas atualmente, assim, qual é o post que vocês acham que valoriza mais o feed, que chama mais cliente? Então, a gente depende muito das análises de dados internas ao núcleo para a gente, que nem eu falei, nas primeiras semanas a gente busca fazer essa análise de resultados mensais e ela é voltada justamente para isso, para entender o que funciona e o que não funciona. Mas de longe a gente já percebeu que os melhores jeitos de aumentar o nosso engajamento, seja no Instagram, seja no Google Ads, que são assim, as métricas, vamos por assim dizer, que a gente tem para medir, quantificar o nosso engajamento e o nosso desempenho, são reels, principalmente os reels, eles têm um alcance muito maior do que posts, e o estilo dos posts, a gente percebe que posts que estão mais relacionados com cultura pop, eles acabam tendo uma projeção maior, as pessoas acabam que se interessam mais por isso, do que temas mais nichados e mais específicos, por exemplo, exportação de milho, como eu tinha exemplificado anteriormente. Não é todo mundo, não é todo jovem, não é todo adulto que vai se interessar por isso. Mas temas que estão sendo falados na mídia, como eu já disse, eles têm essa expansão maior dentro, um impacto maior dentro das nossas redes de comunicação. Pode falar, Gabi. Eu acho que sobre isso de o que impacta e tal, toda empresa, antes de fazer uma publicação, enfim, tem que conhecer o público-alvo, né? Com quem que a gente está falando. Não é só fazer um post aleatório, não é qualquer pessoa que vai querer nossos serviços. Então, para a gente fazer um post, uma publicação que bombe, assim, que dê engajamento, a gente tem que correlacionar com o nosso público-alvo, entendeu? E aí, nosso trabalho é mais saber quem é o nosso público-alvo do que o que a gente vai postar, entendeu? Porque aí a gente sabendo o público-alvo, pronto, é chave, assim, banana. Tipo, também é muito necessário entender que tem uma distância entre o ideal e a realidade. Infelizmente, quem mais engaja... Infelizmente não, mas tipo, quem mais engaja no nosso Instagram são os próprios alunos de RI. Então, tipo assim, ok, a gente tem que agradar esse público, sim, mas também a gente tem que criar conteúdo para ter como base para dar credibilidade para a empresa, entendeu? Para vender o serviço. Esse é o principal objetivo. Vocês acham que seria legal, assim, idealizando um post num modelo tipo de entrevista com uma pessoa intercambista que passou por um processo ou de visto ou até de dupla nacionalidade para um futuro, assim? Spoiler, vem aí. É difícil encontrar gente para falar. Ela deu spoiler. Ela deu spoiler. Uma coisa, Marina. Pelo amor de Deus. Aí já sabe, já tem sangue correndo nas veias. No núcleo não tá falando. Mas é um conteúdo, assim, eu voltei de um intercâmbio agora. Um intercâmbio bem Vai ser entrevistada no próximo. Não, vai mesmo. Já então, tem o número dela, tá, um gente? conteúdo muito legal, assim, que eu consumi bastante, até porque até pouco tempo antes da minha viagem eu não tinha a mínima noção do que seria do visto para a Europa, ou como que, no caso, não precisei. Mas é só curiosidade mesmo. Valeu, galera. Gente, eu não sei se tem mais dúvidas, mas eu queria falar rapidinho que eu sei que assusta ver um post pronto, pensar em como a gente chega naquilo, porque mesmo que não seja um post bom, é um post feito,
E isso é muita coisa, a gente tem muita consideração por isso. Eu sei que parece algo diferente, assim, algo que exige muito, mas de verdade. No início, vocês vão fazer com aquele esmero e aquela preocupação e vai demorar 40 minutos de vocês para fazer um post. Não se preocupem, todo mundo tem limite para fazer post por mês, ninguém pega mais de 2 posts por mês. Você vai ficar 40 minutos fazendo um post no início, mas depois você faz seus posts em meia hora, no máximo, e com poucas correções, o que significa que você já entendeu o tipo de post que a gente faz, a nossa identidade visual, e não precisa de correções nem de mim, nem da Júlia, então realmente fica mais fácil, não é algo assustador à medida que você tem 1, 2 contatos, que, spoiler de novo, vão ser contatos dados nesse próprio processo seletivo para vocês que queiram continuar aqui com a gente em marketing, ou seja, vocês já vão entrar dentro do núcleo meio treinadinhos. Sim, eu só queria complementar também que o post é a parte mais legal de marketing, a mais divertida. É assim, a gente se envolve e o mais assustador é que a gente não fala que, assim, tá por trás, entendeu? Mas o post, que é o que todo mundo vê, que parece que é assustador, que é, assim, a cara, né? Não é tranquilo, entendeu? Aquela parte do Google Ads, aquela parte de... enfim, que um pouco financeiro faz também, de analisar os insights e tal. Essa é a parte mais complicada. Mas, poxa, gente, relaxa que é só pegar o jeito, assim. E se não tem habilidade com Canva, gente, eu não sabia nada, absolutamente nada de Canva quando eu entrei. Primeiro eu entrei em GP, e aí eu comecei lá a fazer a Pavão News. Né? Todo mundo vem para cá. Vocês estão vendo, eu não queria falar nada. Aí eu comecei lá fazendo a Pavão News, assim, ter o primeiro contato com o Canva. E aí, depois eu me divertia muito fazendo a Pavão News. Aí eu falei, não, acho que eu vou para marketing, porque é isso que eu gosto de fazer. E aí, enfim, essa parte é muito legal. Fecina, você sabe fazer fundo, né? Fundo você já sabe fazer. Depois de você me jogar pra Amélia, mandando, você acredita que foi o Festina que fez esse fundo? Eu não fiz Pô, isso, não. eu até... Foi você. Mas tá bom, acontece. Joguei pra merda, não, relaxa. Tem uma pergunta da Júlia. Caso algum post sugerido pelo Google Ads não tenha um retorno tão desejado como vocês reagem, repensam a estratégia ou continuam seguindo a ferramenta? Renan Silva, responda essa pergunta. Então, os nossos posts, eles não são analisados diretamente no Google Ads. A gente tem outras ferramentas para analisar os posts especificamente do Instagram. A gente usou o Google Ads para dar um boost no nosso site, nos nossos artigos, principalmente no blog. Por isso que eu falei que tinha uma diferença entre o nosso website e o nosso blog. E aplicar o Google Ads a posts especificamente é algo que a gente faz de outras formas. Não é tão direto assim. Mas sim, a gente analisa também os resultados dos posts, tanto é que a gente está tendo um rebranding, que é, bom, o inglês de vocês aí com certeza está treinadinho, é literalmente a gente fazer o nosso branding, a nossa marca, passar por uma repaginada. Justamente porque a gente entendeu o que não estava dando tão certo e está mudando isso. São, sim, mudanças de estratégias que a gente reluta um pouco em fazer, porque é algo muito difícil, dá muito trabalho, mas que é necessário e a gente faz periodicamente, sim. De nada. Pois é, igual a Fecina falou, não é só postar, tem muita coisa envolvida no antes de postar e principalmente no depois, nas análises. Mas, gente, é muito tranquilo, a gente se diverte muito nas reuniões. Tudo que é possível fazer por Telegram, a gente faz por Telegram, porque a gente deixa as reuniões, às vezes,
mais para conversar, mais para bater papo do que tudo, mostrar os cachorros, gatos, passarinho, periquito, tudo da Júlia, e resenhar, porque tem muita coisa que a gente consegue fazer por Telegram. É algo muito tranquilo, não é algo, assim, difícil. Vocês pegam um jeito muito fácil e fica gostoso. Melhores fofocas são de marketing também. Dito isso, venham para marketing. É isso, gente. É isso, Vem pra gente. Vem pra cá, pro A melhor gente está núcleo. animado para receber vocês. E a gente realmente, como o Kevin falou, é um núcleo muito receptivo. Sim. Só vão saber se vocês vierem pra cá. E a gente tem cota masculina, ok? Temos cota, galera. Estamos tentando ser mais inclusivas. Somos bem inclusivos, de fato. Esse aqui é o famoso núcleo conhecido por Meninas e Kevin. Sim. Inclusive, o Kevin nunca mais falou nada. Acha que ele se sente oprimido. Ele é, tadinho, sistematicamente. Não, gente, tô acostumado já. Kevin, fala alguma coisa, Kevin, pelo amor de Deus. Eu já tô acostumado com a opressão de marca. Opressão não, é amor fantasiado, mas enfim, tá tudo bem. Eu tô aqui pra mostrar que meninos sonham podem vir pra marketing. Eu gosto desse clima rom bom bom bom. Apesar de tudo, Kevin, a gente adora você, a gente se ama. Adoramos muito. Apesar de tudo, tadinho, ele nunca faz nada de errado. Nunca. Nunca. Ele só cometeu um crime de nascer do outro sexo, coitado. Mas é isso, gente. Essa foi a nossa apresentação. A gente não vai segurar vocês por mais muito tempo, se não tiver nenhuma dúvida. A gente espera muito que vocês tenham se interessado e venham para o nosso núcleo. É algo muito interessante. É muito legal. Obrigada, Júlia. Obrigada, amiga.